Ela estava prestes a seguir em frente. A vida na fazenda parecia, enfim, encontrar o compasso certo. Mas bastou o som dos pneus contra o cascalho e um carro preto parado na entrada para o passado atravessar o portão sem pedir licença. Naquele instante, Clara soube. O que estava enterrado estava de volta. E nem o silêncio de Rafael foi capaz de esconder o que ele também sentia. O dia estava morno. Não havia vento, nem canto de passarinho. Só o som distante de cascos no pasto e o leve tinir das ferramentas no galpão dos fundos. Clara passava um pano úmido sobre a bancada da cozinha, distraída, como quem luta para manter o corpo ocupado enquanto a alma tenta entender o que sente. Julieta estava no quarto, organizando suas roupas com a lentidão típica de quem está em paz. Ângela dormia no quarto ao lado, depois de mais uma manhã animada no pomar com Clara e Rafael. Rafael havia saído cedo, dizendo que precisava resolver algo no centro da cidade, mas seus olhos estavam distantes. Havia algo neles que Clara ainda não sabia nomear, uma inquietação contida, como se algo estivesse prestes a acontecer. Foi então que o som veio. Grave. Distinto. Um carro passando devagar pelas pedras da entrada da fazenda. Não era um carro qualquer. O barulho não era como o dos jipes de Rafael ou das caminhonetes dos funcionários. Era outro tipo de som. Mais denso, mais frio. Como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir. Clara ficou imóvel. O pano ainda na mão, a respiração suspensa. Por alguma razão, aquele som parecia familiar. Não pela frequência, mas pela sensação que ele provocava. Como se anunciasse algo inevitável, uma presença que ela tentou apagar da memória, mas que seu corpo lembrava bem. Caminhou até a janela com passos lentos. O coração batia firme no peito. E quando abriu as cortinas com delicadeza, ela viu. Um carro preto, de aparência imponente, havia parado junto ao portão da entrada principal. A poeira ainda pairava ao redor dos pneus, mas a porta já começava a se abrir. Lá fora, ninguém se mexia, nem os animais, nem os funcionários. Era como se a própria fazenda Boa Esperança tivesse segurando a respiração. Clara sentiu as pernas tremerem. Não, murmurou ela, quase sem som. Na varanda, Julieta já estava com os olhos voltados para a mesma direção, e mesmo sem saber o que estava por vir, ela sentiu. Algo havia mudado no ar. A porta do carro se abriu completamente. E dele, desceu um homem alto, de postura firme. Usava uma camisa preta abotoada até o pescoço. Os cabelos estavam levemente desalinhados, mas ainda carregavam aquele charme premeditado. E os olhos? Clara sentiu um nó na garganta. Caio. Ela não sabe se havia falado em voz alta ou apenas pensado, mas o nome saiu. Como um fantasma antigo que nunca foi exorcizado. Caio deu alguns passos pela entrada de pedra como se conhecesse cada pedaço daquele lugar, e talvez conhecesse mesmo. O tempo havia passado, mas não o suficiente para apagar os rastros que ele havia deixado ali. De dentro da casa, Julieta sentiu o arrepio percorrer a espinha. Ela não conhecia Caio, mas já havia ouvido histórias. Histórias sussurradas, fragmentadas, sempre contadas com os olhos de Clara marejados de passado. Clara? Quem é? Perguntou Julieta, ainda imóvel. Clara não respondeu. Estava paralisada. A mão ainda segurava o pano molhado, mas agora ele pingava no chão. Seus olhos fixos na figura que se aproximava. E foi nesse exato momento
que Rafael surgiu do lado oposto da casa. Vestia uma camisa de linho branca, aberta no colarinho. Trazia consigo a pasta de couro escura que usava quando ia resolver assuntos de negócios, mas seus olhos estavam cravados em Caio. A cena parecia ter sido escrita por alguém que conhecia cada xerida daqueles três. Caio parou diante do portão e, com um leve sorriso, ergueu o olhar até Clara, que ainda o observava da janela. Clara? Ele disse com a voz rouca, firme, como se tivesse ensaiado essa fala por anos. Você achou mesmo que eu não voltaria por você? E então, o mundo parou. Julieta levou a mão à boca. Rafael apertou os punhos com o maxilar tensionado. E Clara sentiu o chão sumir sobre os pés. O silêncio que se seguiu àquela frase parecia mais alto do que qualquer grito. Clara continuava diante da janela, imóvel, como se o tempo tivesse se condensado ao seu redor. Dentro dela, 1000 memórias voltavam como ondas, umas doces, outras devastadoras. O rosto de Caio, embora mudado pelo tempo, ainda carregava os traços que ela conhecia tão bem, traços que um dia a fizeram sorrir e chorar como nunca. Rafael, por sua vez, ficou imóvel ao lado da caminhonete. Não disse nada, não avançou, mas sua presença se impunha como uma muralha silenciosa entre Clara e o visitante inesperado. Os olhos dele, escuros, profundos, analisavam cada gesto de Caio. Não havia medo ali, havia cálculo e um orgulho ferido, prestes a sangrar. Caio deu mais alguns passos à frente. Não se intimidou com o olhar de Rafael, nem com a imponência da fazenda, que agora parecia vigiá-lo. Caminhava com o mesmo ar de antes, confiante, quase cínico, como se nada, absolutamente nada, pudesse desestabilizá-lo. Clara então se virou, deixando a janela. O pano úmido caiu no chão de madeira, deixando uma pequena poça d'água ao lado do tapete artesanal. O som foi quase imperceptível, mas para ela foi como um sino, um chamado. Ela atravessou o corredor como se flutuasse, o coração batendo tão forte que mal conseguia ouvir os próprios passos. Julieta a seguiu, sem perguntar nada. Sabia que havia coisas que precisavam acontecer sem explicações. Ao abrir a porta principal, Clara sentiu o calor do sol na pele. Mas não era o sol que a incomodava. Era o passado. Era a forma como Caio olhava para ela, como se estivesse vendo algo que ainda lhe pertencia. Você... começou ela, mas a voz falhou. O que está fazendo aqui? Caio sorriu, um sorriso pequeno, contido, mas havia algo de escuro nele, um tipo de dor misturada com provocação. Vim buscar o que deixei para trás, respondeu ele com calma. Você não deixou nada, disse Rafael, que agora se aproximava devagar. Caio virou o rosto em direção à voz e encontrou Rafael a poucos metros de distância. Os dois homens se olharam. Não havia cordialidade ali. Era como se os olhares se chocassem, se avaliassem, como dois trovões silenciosos prestes a explodir. Rafael Antunes, o homem que herdou o que eu quebrei. Não herdei nada. Ela não é algo que se herda. O clima pesou. Julieta, ainda na varanda, segurou o corrimão com força. Sentia que qualquer palavra errada poderia transformar aquela cena em algo impossível de conter. Eu não vim brigar, nem disputar. Só vim conversar, olhar nos olhos, saber se ela ainda se lembra. Clara, entre os dois, respirava com dificuldade. Não queria se sentir dividida, mas era inevitável. Caio tinha sido seu primeiro amor, a primeira paixão a incendiar o peito, mas também o homem que a deixou sozinha quando ela mais precisava.
Rafael, por outro lado, era o porto, o homem firme, presente, que reconstruía com ela mesmo em meio aos próprios fantasmas. Isso não é hora, disse Rafael, com a voz mais baixa, mas carregada de tensão. Nem lugar. É exatamente o lugar, Rafael. Foi aqui que tudo começou. E quem sabe, é aqui que tudo vai se resolver. Clara não aguentou mais. Chega, disse com a voz embargada. Vocês acham que podem decidir o que é ou não é o momento certo? Vocês não sabem o que foi viver com esse silêncio, não sabem o que é acordar todos os dias com medo de lembrar ou de esquecer. Caio a olhou com olhos marejados. Rafael baixou o olhar, sem perder a força da presença. E Julieta recuou. Era uma cena só deles. 3 corações presos por fios invisíveis. Caio deu mais um passo. Só quero conversar, Clara. Nada mais. Ela hesitou, olhou para Rafael. E ele disse: A casa é sua, Clara. Sempre foi e sempre será. Mas não se esqueça. Alguns fantasmas voltam só para garantir que ainda assustam. Ela assentiu, sem responder, e com o coração em pedaços, abriu a porta da sala. Entre, Caio, mas saiba que aqui o tempo passou. A sala da Fazenda Boa Esperança era, por si só, um lugar de memórias. Cada móvel, cada quadro, cada tapete trazia histórias que só Clara sabia contar. Havia ali um aroma de madeira antiga misturado ao perfume suave do jasmim que Julieta sempre colhia de manhã. Mas agora, com Caio sentado ali, aquele ambiente ganhava outra textura. Algo entre o incômodo e a saudade, entre a lembrança e a ameaça. Clara trouxe café. Por costume, talvez. Por tentar dar àquela cena um ar de normalidade que ela sabia que não existia. A bandeja tremia levemente nas mãos dela, mas ela se esforçou para não demonstrar. Caio percebeu, ele sempre percebia. Continua colocando canela no café, comentou ele com um meio sorriso ao levar a xícara aos lábios. Isso me lembra as manhãs frias de 2009. Clara não respondeu. Sentou-se em silêncio na poltrona de encosto alto que ficava ao lado da estante da biblioteca, uma posição que a deixava a 2 passos da porta. Um gesto inconsciente, típico de quem está pronto para fugir se necessário. Por que agora, Caio? Perguntou ela, olhando para a borda da xícara e não para ele. Por que depois de tanto tempo? Ele apoiou os cotovelos nos joelhos e entrelaçou os dedos, encarando o chão por alguns segundos antes de responder. Porque agora tenho coragem. Porque agora eu entendi o que perdi e porque demorei muito tempo para descobrir que só se cura aquilo que a gente encara. Clara riu. Não um riso leve, mas uma ironia amarga carregada de cansaço. Você acha que uma visita surpresa e um discurso ensaiado são suficientes? Você sumiu, me deixou. Não foi só o abandono, Caio, foi o silêncio. Foi acordar e perceber que eu não sabia nem se você estava vivo. Você não imagina o que isso fez comigo. Eu imagino, disse ele, num tom mais baixo. E talvez por isso eu tenha demorado tanto, porque a vergonha pesa. E o medo de ouvir exatamente o que você acabou de dizer me paralisou por anos. Do lado de fora, Rafael caminhava pela varanda com passos firmes. Não queria invadir o momento, mas tampouco conseguia se afastar. Cada palavra que ecoava pela janela aberta parecia atingir algo dentro dele. Ele a conhecia. Sabia que aquela conversa podia reabrir feridas que ele lutou tanto para ajudar a cicatrizar. Caio continuou. Quando eu fui embora, não era só covardia, era também desespero. Eu me senti um fracasso, completamente perdido. Achava que estava te livrando de alguém que não era bom o suficiente para você. Mas você não me livrou. Você me deixou. Não foi só o abandono, Caio.
Foi o silêncio. Foi acordar e perceber que eu não sabia nem se você estava vivo. Você não imagina o que isso fez comigo. Eu imagino, disse ele, num tom mais baixo. E talvez por isso eu tenha demorado tanto, porque a vergonha pesa, e o medo de ouvir exatamente o que você acabou de dizer me paralisou por anos. Do lado de fora, Rafael caminhava pela varanda com passos firmes. Não queria invadir o momento, mas tampouco conseguia se afastar. Cada palavra que ecoava pela janela aberta parecia atingir algo dentro dele. Ele a conhecia. Sabia que aquela conversa podia reabrir feridas que ele lutou tanto para ajudar a cicatrizar. Caio continuou. Quando eu fui embora, não era só covardia, era também desespero. Eu me sentia um fracasso, completamente perdido. Achava que estava te livrando de alguém que não era bom o suficiente para você. Mas você não me livrou, você me deixou. Não foi só o abandono, Caio, foi o silêncio. Foi acordar e perceber que eu não sabia nem se você estava vivo. Não foi só o abandono, Caio. Foi o silêncio. Foi acordar e perceber que eu não sabia nem se você estava vivo. Você não imagina o que isso fez comigo? Eu imagino, disse ele num tom mais baixo. E talvez por isso eu tenha demorado tanto, porque a vergonha pesa e o medo de ouvir exatamente o que você acabou de dizer me paralisou por anos. Do lado de fora, Rafael caminhava pela varanda. Caio continuou. Quando fui embora, não era só covardia, era também desespero. Eu me senti um fracasso, completamente perdido. Achava que estava te livrando de alguém que não era bom o suficiente para você. Mas você não me livrou, você me deixou. Não foi só o abandono. Foi o silêncio. Foi acordar e perceber que eu não sabia nem se você estava vivo. E quando o Rafael apareceu, eu ainda estava colando os cacos. Não foi fácil confiar de novo. Não foi fácil amar de novo. E, sinceramente, eu ainda não sei se consegui. Caio se levantou. Caminhou até a estante, sem tocá-la. Apenas olhou os livros com atenção, como se tentasse entender os anos que perdeu. E ele? Perguntou. Te faz feliz? A pergunta ficou no ar. Clara olhou pela janela. Rafael estava de costas, com as mãos na cintura, olhando o horizonte. Ela não respondeu imediatamente. Ele me faz forte. Me faz sentir que eu estou segura, que posso respirar, que o meu passado não precisa me definir. Caio assentiu. Então ele é melhor do que eu. Não é sobre ser melhor, Caio. É sobre estar. Você não estava. O silêncio voltou. Caio caminhou até a lareira, parou diante da pintura da fazenda que Rafael havia mandado fazer para ela no último aniversário. Observou por longos segundos, depois se virou. Eu não vim disputar lugar nenhum, só precisava saber se você ainda me via, se ainda restava algo além da dor. Clara respirou fundo. Caio, há uma diferença entre perdoar e voltar. E eu ainda estou tentando entender essa diferença. Ele deu um leve sorriso. Já é mais do que eu esperava ouvir. Ela se levantou, caminhou até a porta da sala e a abriu com firmeza. O sol da tarde invadia o ambiente com uma luz dourada, quase cênica. Clara se virou e disse com voz serena: A casa continua sendo minha, mas o coração, esse eu ainda estou descobrindo de quem é. Caio passou por ela devagar, como se cada passo marcasse uma despedida, ou talvez uma pausa. Na varanda, Rafael virou-se e o encarou de novo. Nenhuma palavra foi dita, mas tudo foi compreendido. E naquele instante, Clara soube que o passado pode bater na porta, mas cabe a ela decidir se ele entra para ficar ou se apenas passa para dizer adeus. Depois que Caio cruzou a varanda e desapareceu por entre os arcos de madeira da entrada principal, Rafael continuou parado no mesmo lugar. Os olhos dele não acompanhavam mais Caio.
estavam presos em Clara, como se buscassem nela uma resposta que ele não sabia se queria ouvir. Ela permaneceu na soleira da porta por alguns segundos. A luz do entardecer desenhava sua silhueta de forma quase poética. Havia algo de firme e ao mesmo tempo vulnerável em sua postura, como se o corpo dela tivesse aprendido a se manter de pé, mesmo quando o coração não sabia para onde correr. Ele não voltou por acaso, disse Rafael finalmente, com a voz baixa. Homens como ele não aparecem do nada. Eles calculam. Clara se aproximou devagar. Cada passo seu parecia medido. Não havia raiva, tampouco certeza. Só um cansaço antigo, daqueles que vêm de tanto lutar contra as próprias memórias. Eu sei, respondeu, mas também sei que eu não sou mais a mesma. Isso eu nunca duvidei, mas ele vai tentar, Clara. Vai mexer nas suas lembranças, vai tocar nas feridas que eu vi você tentando curar. E você? Vai fugir de novo? A pergunta veio direta, sem rodeios. Rafael respirou fundo, apoiando-se no corrimão da varanda. Não, não dessa vez. Clara observou. Por um momento quis dizer algo, mas desistiu. Entrou na casa sem bater a porta. Apenas a deixou entreaberta, como se dissesse: ainda estou decidindo. Horas se passaram. O céu escureceu devagar, tingindo os campos com tons de cobre e azul profundo. Julieta colocou Ângela para dormir mais cedo. O ambiente da casa estava pesado demais para risos infantis. Na cozinha, Clara preparava um chá de camomila com mel, mais para ocupar as mãos do que por desejo real. Os gestos eram automáticos. Rafael entrou em silêncio. Sentou-se à mesa. O ranger da cadeira no chão de madeira ecoou como um aviso. É agora. Por que você nunca me perguntou sobre ele? Clara rompeu o silêncio. Rafael demorou a responder. Porque achei que você me contaria quando estivesse pronta. E se eu nunca estivesse? Então eu aprenderia a amar até as partes que você esconde. As palavras dele não tinham o tom de cobrança, eram suaves, quase tristes, como se ele soubesse que amar Clara significava inevitavelmente conviver com o que ela nunca conseguiria apagar. Ela colocou a xícara à frente dele, sentou-se e o olhava. Eu me apaixonei por Caio quando ainda não sabia o que era amor. Era tudo emoção, impulso, promessas feitas sob a lua. Ele foi o primeiro, e também foi o primeiro a ir embora. Rafael não desviou o olhar. Eu não sou bom com promessas, ele disse. Mas eu fico. Sempre fico. E se eu não souber o que quero? Eu fico do mesmo jeito, até você saber. Aquela frase partiu algo dentro dela. Clara sentiu os olhos arderem. Aquilo não era sobre disputa, era sobre presença, sobre o que permanece mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. Eu não quero que você sofra por mim. Já sofro, Clara. Desde o dia em que percebi que te amo mais do que posso controlar. O silêncio que se seguiu foi denso, mas havia ternura nele, como um cobertor sobre uma noite fria. Clara estendeu a mão, Rafael segurou, e ali, naquela cozinha iluminada apenas pela lâmpada pendente e pela chama do fogão, eles entenderam que amor verdadeiro não é o que grita, é o que fica, é o que escuta, é o que não desiste, mesmo quando seria mais fácil recuar. Eu não vou te pedir para esquecer o que sentiu por ele. Só quero que lembre do que sente agora, comigo. Ela assentiu devagar. A dúvida ainda estava ali, mas agora dividida com algo novo. Esperança.
Na biblioteca, Julieta lia um livro antigo, mas seus ouvidos estavam atentos. Sabia que a história ainda estava longe de acabar. E talvez pela primeira vez, desejava que Clara tivesse a coragem de escolher, não o mais fácil, mas o que a faria finalmente respirar em paz. Lá fora, o carro preto havia desaparecido no escuro da estrada. Mas Clara sabia. Nem todo adeus é definitivo. Na manhã seguinte, a fazenda Boa Esperança parecia diferente. O céu estava limpo e os primeiros raios de sol douravam o pasto com suavidade. As cigarras cantavam baixinho e os cavalos no estábulo batiam os cascos com preguiça. Mas apesar da calmaria natural, havia uma tensão invisível no ar, como se todos esperassem por algo que ainda não tinha nome. Clara acordou antes de todos. Caminhou pelo corredor em silêncio, observando os detalhes da casa como se os visse pela primeira vez. As molduras nas paredes, a tapeçaria de fios grossos, os arranjos florais que Julieta colocava sobre a cômoda, tudo carregava memórias. No escritório de Rafael, a porta estava entreaberta. Ela espiou. Ele dormia em uma poltrona, com a cabeça apoiada na lateral do encosto, ainda vestido com a mesma camisa do dia anterior. O cansaço era visível, mas havia também serenidade, como se, mesmo no sono, Rafael estivesse pronto para protegê-la. Ela fechou a porta com cuidado e seguiu para a varanda. O vento da manhã tocou seu rosto com leveza, e foi ali, naquele instante, que ela viu. Sobre a mesinha de ferro fundido, repousava um envelope. Sem remetente, sem carimbo, apenas com seu nome escrito à mão. Clara. O coração acelerou. Ela olhou ao redor. Não havia sinal de ninguém. A porta da frente ainda estava trancada. Nenhuma pegada recente na terra úmida. Mas o envelope estava ali. Com os dedos trêmulos, ela o abriu. Era uma carta, escrita por Caio. Clara reconheceu a caligrafia de imediato, firme, ligeiramente inclinada, com traços intensos. Começou a ler, mesmo com a respiração curta. Clara, se você está lendo isso, é porque não tive coragem de dizer tudo pessoalmente. Talvez porque te olhar nos olhos seja mais difícil do que eu imaginava. Ou talvez porque já entendi que certas verdades só conseguem ser ditas no papel. Não voltei para confundir o seu coração. Voltei porque precisava pedir perdão com o corpo presente. Precisava te ver, mesmo que fosse pela última vez. Você foi e sempre será o grande erro que eu não merecia cometer. Não por você, mas por mim. Porque te perder me ensinou mais do que qualquer conquista que tive desde então. Eu olhei nos olhos de Rafael ontem e entendi. Entendi por que você ficou, por que você reconstruiu, e por que talvez o meu lugar na sua vida tenha sido só o de ensinar o que não se deve aceitar em nome do amor. Não vou insistir. Não vou bater novamente à sua porta, mas vou embora com a certeza de que te vi sorrindo de novo. E isso, Clara, já é o suficiente. Com arrependimento e gratidão. Caio. Clara deixou a carta sobre a mesa e respirou fundo. Um peso se dissolvia no peito. Não era alívio, era libertação. Porque agora ela sabia. Algumas histórias não terminam com ponto final. Algumas terminam com silêncio e com um novo começo. Julieta apareceu na varanda, segurando 2 xícaras de chá. Você acordou cedo, disse com um sorriso suave. Clara pegou a xícara, mas não respondeu imediatamente.
Seus olhos estavam presos na estrada, onde o carro preto havia passado no dia anterior. Ele se foi. E você? Ainda estou aqui. E pela primeira vez, sem medo. Do outro lado da fazenda, Rafael acordou com o som dos cavalos se chocarem. Espreguiçou-se e olhou pela janela. Viu Clara na varanda, e quando ela o notou e sorriu, ele soube. Havia algo novo naquele olhar. Não era certeza absoluta. Era presença. Era escolha. Mais tarde, os três, Clara, Rafael e Julieta, almoçaram juntos. Ângela, com seus 2 anos de vida e uma energia sem fim, corria pelo jardim como se a fazenda inteira fosse seu parquinho particular. Clara a observava com ternura. Rafael estava a seu lado, com a mão sobre a dela. Não disseram nada, mas o gesto era eloquente. Ela não estava sozinha, e nunca mais estaria. Quando o sol começou a se pôr, ele a conduziu até o campo florido nos fundos da propriedade. Era ali que eles costumavam conversar, caminhar, sonhar. E agora? Ele perguntou para o céu tingido de laranja. Agora a gente segue, respondeu Clara com firmeza. Um passo por vez, sem pressa, mas com fé. Ele assentiu. Depois, a olhou nos olhos e disse: Sexta-feira é o batizado do João Miguel e também o último episódio da nossa temporada. Promete que vai estar comigo até o final? Clara riu. Até depois do final, se você quiser. E ali, entre flores silvestres e uma história que parecia nunca ter fim, eles recomeçaram. A sexta-feira amanheceu com o cheiro de pão fresco e café passado na hora. A cozinha da fazenda estava em movimento, mas havia um tipo diferente de silêncio entre os moradores da casa. Não era o silêncio da tensão nem da espera, era um silêncio de transição, de quem sabe que algo chegou ao fim e outro algo está prestes a começar. Julieta organizava as louças com cuidado extra. Ela gostava de dizer que tudo comunica, inclusive a forma como se arruma uma mesa. Clara havia passado a noite escrevendo, não para Caio, mas para si mesma. Palavras que ela não sabia que carregava, que estavam presas entre os nós da garganta e as dobras do coração. Rafael saíra cedo. Disse que tinha que ir até a cidade buscar algo especial para a cerimônia do batizado de João Miguel. Mas Clara sabia. Ele precisava de um tempo para si, para organizar os sentimentos, para entender que o amor, mesmo quando forte, também precisa de pausas. Ela respeitava isso, e de certa forma sentia-se mais próxima dele por isso. Rafael não era o tipo de homem que sufocava, era o tipo que permanecia. Mesmo quando se afastava um pouco, era para respirar fundo e voltar melhor. Na varanda, Clara lia a própria carta que escrevera. Julieta apareceu e se sentou ao lado. Para quem? Perguntou com leveza. Para mim, respondeu Clara. Acho que eu precisava me ler para entender quem eu me tornei depois de tudo. Julieta sorriu. E o que você descobriu? Clara dobrou o papel com cuidado, como quem encerra um capítulo. Que o amor é escolha. E que perdão não é volta, é liberação. Hoje eu consigo olhar para trás sem me perder de mim mesma, e isso já é um milagre. Pouco depois do almoço, a movimentação começou. Ângela usava um vestido branco com pequenos bordados azuis, presente de Clara. Rafael retornou com um buquê de flores do campo nas mãos e um olhar sereno. Ele não mencionou Caio, nem perguntou sobre a carta. Mas Clara sabia que ele sabia, e mais do que isso, sabia que confiava nela. O batizado foi simples, íntimo, ao lado do lago que ficava nos fundos da fazenda. Um padre amigo da família celebrou a cerimônia. Rafael segurou João Miguel no colo por alguns instantes, um gesto que ninguém esperava, mas que emocionou todos. Clara, com os olhos marejados,
Observava aquele homem que escolhera amar mesmo com as cicatrizes do passado. Rafael não era perfeito, mas era inteiro, era honesto e, acima de tudo, era presente. "Você tá bem?" perguntou ele, ao notar seus olhos molhados. Ela assentiu. "Tô. Pela primeira vez em muito tempo, tô." Julieta tirava fotos com um sorriso orgulhoso, e mesmo Ângela, ainda sem entender direito que era um batizado, parecia sentir que algo bonito estava acontecendo. No final da tarde, quando os convidados já tinham ido embora, Clara e Rafael ficaram sentados no campo, observando o céu. O silêncio entre eles era confortável, como o de quem não precisa provar mais nada. "O que vem depois disso?" perguntou ele, quebrando a calmaria. "A gente", respondeu Clara. "Vem a gente, com os medos, as cicatrizes, os planos e a coragem de continuar." Rafael segurou a mão dela e apontou para o céu. "Olha ali, a primeira estrela." Ela sorriu. "Que seja sinal de recomeço." Ele virou-se para ela com um olhar que misturava amor e reverência. "Clara, só queria que você soubesse que se um dia você se perder de novo, eu vou procurar e vou encontrar, nem que seja no fim do mundo." Ela não respondeu com palavras. Apenas se inclinou e encostou a testa na dele. Ali, entre as flores e o som dos grilos noturnos, o tempo parou por um instante. E se havia algo que Clara agora sabia com certeza, era que ela não precisava mais fugir de quem ela era. Porque agora, enfim, ela estava onde deveria estar. A noite chegou com um silêncio diferente. Não era o silêncio da espera, tampouco o da dúvida. Era um silêncio de transição, de quem caminhou por caminhos tortos e finalmente encontrou solo firme para repousar os pés. Clara caminhava sozinha pela estrada de pedra que levava até a entrada da fazenda. O vestido leve balançava com o vento suave, e seus cabelos soltos tocavam os ombros com naturalidade. Cada passo que dava parecia um diálogo íntimo entre ela e a mulher que se tornara. A carta de Caio havia sido guardada em sua gaveta, não como um tesouro, mas como uma cicatriz emocional. Ela não queria esquecê-la, nem se prender a ela. Queria lembrar para nunca mais se perder de si mesma. Quando chegou ao portão, olhou para o lugar exato onde o carro preto havia parado. A imagem ainda era viva em sua mente. Caio descendo, com aquele olhar calculado, e o passado voltando sem pedir permissão. Ela se agachou e tocou a terra. Um gesto simples, mas carregado de sentido. Era ali, naquele chão, que ela decidira recomeçar. "Você venceu", disse em voz baixa, como se falasse para si. "Você sobreviveu a tudo e ainda consegue amar." Do outro lado da fazenda, Rafael estava no escritório, organizando alguns papéis, mas seus olhos, de tempos em tempos, se voltavam para a janela. Ele já havia aprendido que Clara era como o vento da fazenda. Às vezes, sumia por algumas voltas, mas sempre voltava, mais forte, mais clara, mais ela. Julieta a viu voltar do portão. Estava na varanda, com um chá quente entre as mãos, e disse: "Foi se despedir?" "Foi mais um até nunca mais", respondeu Clara com um meio sorriso. "Acho que, no fundo, eu precisava ver aquele lugar vazio. Precisava saber que ele realmente foi embora." Julieta assentiu, olhando-a com ternura. "E agora?" "Agora? Agora eu tô pronta, de verdade, para continuar onde parei. Só que dessa vez com os pés firmes." Naquela noite, a lua cheia iluminava toda a extensão da fazenda. As janelas refletiam sua luz com um brilho acolhedor. Era como se até o céu quisesse registrar o fim de um ciclo. Rafael entrou no quarto em silêncio. Clara já estava deitada, mas acordada, olhando o teto. "Tá tudo bem?" perguntou, se sentando na beira da cama. "Tá sim. Hoje eu tive medo. Mas não do que você imagina." "Do que então?" "De não conseguir mais me reconhecer.
de deixar que o que eu vivi com Caio me roubasse de mim mesma. Mas agora eu sei que não importa o que ele trouxe de volta, porque o que você me deu, ficou. Ele a olhou com carinho, depois se deitou ao lado dela. E o que eu te dei? Ela virou-se de lado, encostando a cabeça em seu peito. Paz. Você me deu paz. E isso ninguém nunca tinha conseguido antes. Rafael não respondeu, apenas a envolveu com os braços e fechou os olhos. Ali, no escuro do quarto, sem promessas exageradas nem palavras grandiosas, dois corações entenderam que o amor verdadeiro não precisa fazer barulho, ele só precisa estar e ficar. E naquela noite, Clara não teve pesadelos. Pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu inteira. O sábado amanheceu com o céu limpo e uma brisa suave, como se a natureza tivesse se alinhado ao novo tempo da fazenda. A cerimônia do batizado havia passado, a carta de Caio havia sido lida e o coração de Clara, enfim, estava quieto. Ela acordou cedo, com a luz do sol filtrando pelas cortinas do quarto. Rafael ainda dormia ao lado dela, com o braço sobre a cintura, como se mesmo inconsciente soubesse exatamente onde queria estar. Clara se virou devagar e ficou observando aquele homem. Aquele que chegou depois da dor, depois do caos, e mesmo assim permaneceu. Na sala, Julieta arrumava as flores frescas sobre a mesa. Ela sabia que a família havia virado uma página e respeitava isso em silêncio, com a delicadeza de quem sempre observou mais do que falou. Ângela corria pelo jardim com sua boneca preferida, gargalhando com uma liberdade que lembrava a própria infância de Clara, uma infância que ela agora tentava resgatar através da filha. Após o café, Rafael convidou Clara para um passeio. Pegaram o caminho que levava até o topo da colina, onde era possível ver toda a extensão da fazenda. Os campos verdejantes, o estábulo ao longe, as árvores do pomar, o lago brilhando sobre o sol. Tudo parecia ainda mais bonito naquela manhã. Já faz 1 ano que você chegou aqui, disse ele de repente. Parece mais, respondeu ela, sorrindo. Como se eu tivesse vivido 3 vidas dentro de uma. Talvez tenha mesmo. Uma antes de mim, uma comigo e uma que ainda vamos viver. Ela olhou para ele. Aquilo não era uma promessa de novela. Era uma entrega madura. Um amor que não buscava aplausos nem aplausidos. Só a presença. Você tem medo de que Caio volte? Rafael balançou a cabeça. Não, porque eu confio em você. E porque, se ele voltar, não vai encontrar a mesma Clara que deixou. Ela se aproximou, encostou a cabeça no ombro dele e ficou em silêncio. Por alguns minutos, só se ouvia o som dos pássaros e o vento nas árvores. Quando desceram, Clara passou pela árvore em que ela e Rafael tinham amarrado uma fita tempos atrás, como um símbolo de recomeço. Ela esticou o braço, tocou o laço e disse: Ainda tá firme. Assim como a gente, respondeu ele. À noite, depois que todos dormiram, Clara voltou à varanda com um caderno nas mãos. Sentou-se na cadeira de balanço e escreveu: Querido tempo, obrigada por não desistir de mim, por me fazer esperar, aprender e no fim compreender que o amor não é o que chega gritando, mas o que permanece quando tudo silencia. Hoje eu me escolho. Escolho o que me faz respirar em paz. Escolho o que não me cobra explicações, mas caminha ao meu lado. E por mais que o passado tenha batido a porta, fui eu quem decidiu não deixá-lo entrar de novo. Fechou o caderno, olhou para o céu estrelado e sussurrou: Amanhã é o fim da temporada e o começo de tudo que eu ainda não vivi.
Ela se levantou, entrou na casa e apagou as luzes. O episódio termina com a câmera se afastando lentamente da fachada iluminada da Fazenda Boa Esperança, enquanto a voz de Clara ecoa em off. Nem sempre o que volta fica, e nem sempre o que fica precisa dizer uma palavra para provar que há amor. Às vezes, ele só fica. E assim, na noite em que o passado foi embora pela estrada, Clara escolheu permanecer, escolheu ficar, escolheu sentir, sem medo. Porque há amores que voltam apenas para provar que não tem mais lugar, e há outros que nem precisam pedir nada. Eles só continuam, em silêncio, firmes, reais. Mas será que o silêncio finalmente trouxe paz? Ou o que vem depois é ainda mais forte? Sexta-feira, o último episódio da temporada, um final que você não vai esquecer. Ative o sininho, inscreva-se no canal e prepare-se. A última cena pode mudar tudo.